Olá, amigos e amigas enxadristas, saudações, espero que tudo esteja bem com todos vocês. Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos ou pretendemos ensiná-los e incentivá-los a interpretar as análises de suas partidas realizadas por engines ou programas de computador, ou também conhecida como motores. Na verdade, eu não estou aqui fazendo uma análise da minha partida, mas sim uma interpretação da análise que foi feita, foi realizada por um programa de computador. Hoje os programas de computadores voltados para a especificidade do xadrez, ou seja, para reproduzir as partidas, já chegaram a tal ponto de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, eles são capazes de analisar as partidas, informar, indicar as melhores jogadas, os erros, enfim, uma série de informações específicas do xadrez. Realmente, a programação e os algoritmos enxadrísticos hoje já atingiram um nível de aperfeiçoamento realmente incrível, ao ponto que a própria Google já desenvolveu uma inteligência artificial que foi capaz de aprender o xadrez e, a partir de sua aprendizagem, desenvolver o jogo, escolhendo e determinando as melhores jogadas, as melhores posições. Inacreditável mesmo, né? Pois é. Bom, o vídeo, como eu disse inicialmente, pretende incentivá-los a fazer notação de suas partidas, para que depois vocês possam fazer isso que nós fizemos aqui, fazer uma análise delas, para que a gente possa, através dessa análise, da observação ou do estudo das nossas partidas, a gente poder se desenvolver, poder aprender, verificar onde nós erramos, onde nós equivocamos, onde podíamos ter feito uma jogada melhor, uma escolha melhor. E, enfim, o objetivo é esse. Essas partidas foram jogadas no meu perfil do Facebook, onde nós jogamos 4 partidas. 2 estão ainda em andamento e 2 já finalizaram. Então, eu propus 6 partidas, mas as outras 2 ninguém se interessou e estão lá paradas. Eu fiz a escolha de sair com 3 partidas de branca e 3 partidas de negras. Aí as pessoas escolheram as partidas escolhendo com qual cor eles queriam jogar. Como nós já sabemos e já falamos diversas vezes, sempre as brancas iniciam o jogo. E aqui nós jogamos essa partida com o amigo Ramírez, para o qual nós já deixamos aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento pela oportunidade e por termos desfrutado desses momentos, e realmente para mim foi de aprendizagem. Espero que para ele também tenha sido de aprendizagem, de reflexões, enfim, tenha tido alguma utilidade. Já falamos diversas vezes, nós não somos nenhum grande mestre, não temos nenhuma titulação oficial, somos capivaras, como a maioria dos jogadores de xadrez. É interessante que uma pessoa vem me perguntar: por que vocês falam capivara? Olha, sinceramente, eu não sei.
Quando eu cheguei no meio enxadrístico, o pessoal falava isso para aquelas pessoas que cometiam erros, cometiam barbaridades. E então eu também passei a usar o termo. Mas eu entendo que talvez o termo tenha se derivado, saído pelo fato da capivara. Ela é um bicho que às vezes fica assim parado nos barrancos dos rios, na praia, na beirada dos rios ou das lagoas. Com aquela cara assim de sonsa, parece que está ali voando, está em outro mundo, desapercebida. E ela tem uma certa atenção. Quando a onça, que é um dos seus principais predadores, além do jacaré, ela vai pegar, às vezes ela consegue escapar, às vezes elas dão um adentro, mas nem sempre, às vezes elas cometem lá, São Cícero e a onça consegue capturá-lo. Acho que daí que derivou esse sentido de capivara no xadrez, ou seja, a pessoa até sabe jogar, consegue às vezes fazer boas jogadas, mas também de vez em quando comete umas navalhadas, ou seja, comete uns erros que não era para ser cometidos dentro já do conhecimento que a pessoa possui, que a pessoa já sabe. Então, por sonsice mesmo, a capivara tem uma cara de sonsa, né? Você olha para ela assim, parece estar sonsa, voando, né? Distraída. Acho que daí surgiu esse termo aqui também dentro do xadrez. Não sei quem inventou, mas a pessoa devia estar inspirada na hora que inventou o termo e aplicou ele para o jogador de xadrez. Bom, enfim, vamos lá na nossa partida. O nosso amigo Ramírez iniciou com o peão de E4 e eu escolhi jogar a abertura siciliana, na qual a gente vai sair com o C5. Responder ao movimento branco de E4 com C5. E aqui o próprio programa, quando ele fez a análise, ele já definiu o código da abertura, que a defesa siciliana é B50, e com o prosseguimento aí dos jogados aqui, ele vai informar aqui que são variantes com dois resposta negra, 2D6. Na verdade, assim, dentro da abertura siciliana, nós vamos ter várias variantes, como a Lapin e outras tantas. São várias variantes, que vai sendo definida à medida que nós vamos avançando no jogo. Isso vai sendo definido. Aqui tem informação aqui e também tem informação aqui embaixo. Antes de prosseguirmos, este programa aqui é o Fritz 17, é um programa pago da Chessbase. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazendo a análise de 2 partidas com o Fritz e 2 partidas utilizando o módulo de análise do lichess.com. E o outro nós vamos ensinar mais, vamos utilizar a partida que nós jogamos com o amigo Cláudio Couto, também no perfil do nosso Facebook, como disse para vocês, onde nós vamos ensinar vocês como utilizar a interface do lichess.org para fazer a análise. Vai ser então uma análise mais light, mais capivarada talvez. Bem, vamos seguir em frente então. O nosso amigo de brancas respondeu com o cavalo F3 e nós dentro da linha da siciliana sempre vai responder esses movimentos com D6. Então até aqui tudo normal dentro da abertura mesmo. E aqui o nosso amigo respondeu com bispo C4. Aí às vezes o pessoal pode perguntar assim, mas por que tá a letra A aí? Bom, aqui é porque a linguagem aqui está definida para espanhol. E no espanhol o bispo é afio, e o afio, então ele vem com a letra A. Se o programa tivesse definido para português, seria a letra B mesmo. Ou inglês. O inglês também vem com a letra B, né? Porque o bishop em
inglês vem com B. Bom, nesse programa não vi opção lá para português, porque eu também tenho Fritz 16, ou 16 ou 15 que eu tenho comprado. Acho que não sei se é o 15 ou 16, agora me lembro mais da versão. Ele foi comprando um monte de versões e tem um deles, aliás, nem sei se foi o 15, porque também eu tenho o 13 e tenho o 10. Um deles tinha versão em português, mas esses mais recentes não tá vindo com versão em português não, pelo menos não vi. Enfim, esse é o que menos importa, né? E lembrando que em campeonatos promovidos pela FIDE, for campeonatos internacionais, a recomendação é anotar em inglês. Me parece, pelas leis da FIDE, tem que verificar nas leis da FIDE lá se ela aceita anotação na língua. Acho que sim. Eu nunca me lembro das leis da FIDE, pelas regras da FIDE, acho que ela aceita anotação na língua do jogador. Ou pelo menos antigamente aceitava. Não sei se houve alguma mudança nesse critério aí. Bem, obviamente que dependendo da interface que nós estamos utilizando e como foi efetuado a programação aqui, dependendo delas, elas vão indicando aqui outras jogadas. Aqui no caso do Fritz, ele não indicou outra coisa não. E aqui se a gente quiser fazer um estudo da abertura, ele aqui está informando que o cavalo F6 é um movimento interessante. Parece que foi o movimento que nós fizemos. O cavalo F6. Ele informou que esse movimento é um movimento interessante. Não é brilhante, mas é interessante. E o nosso amigo aqui, ele respondeu com o cavalo G5, que na verdade não é o melhor movimento. Lá na plataforma do Lichess.org, na sua interface, nas suas ferramentas de análise, ele já apontaria, indicaria que isso não é o melhor movimento. Aqui na interface do Fritz, a melhor forma de a gente ver isso é pelo livro de abertura, onde vai indicar que esse movimento já dá uma vantagem aqui para a negra, que ele dá uma série de informações aqui, indicando que nessa posição, a partir dessa posição, as negras tiveram 78% de... como é a palavra, gente? A palavra fugiu da cabeça. Ele vai ficando mais velho, a memória não vai ajudando muito. Enfim, significa 78% de vitória, mas tem uma palavra mais específica que eu gostaria de lembrar, que agora não veio na memória. 78% de vitória e as brancas tiveram 15% de vitória aqui. E empates foram 8%. Então, das partidas, aqui vai falando o número das partidas jogadas, 134 venceram, 13 empataram e 25 ganharam. Esses são os significados. E esses aqui são os ratings que jogaram uma partida similar a essa a partir dessa posição. São os ratings de cada jogador. Os 70 deles tinham esse rating de 1400 até 1500, quase 1550. E 104 de 1285 a 1239. Esse N que agora eu já esqueci o significado dele, tenho que olhar no momento, mas já esqueci qual o significado. 172 aqui, eu não sei se acho que são o número de partidas total que foram jogadas a partir dessa posição e que ele encontrou no livro que eu programei. Esse livro foi um livro que eu construí.
com base em várias partidas que a gente baixa da internet, os campeonatos que vão sendo jogados. Tem vários sites que disponibilizam essas partidas que você pode baixar e incorporar no seu livro de abertura. Esse programa aqui permite você fazer isso. Bem, continuando, voltando aqui para a nossa partida, o nosso amigo está, lógico, claramente com a intenção de atacar a casa F7 das negras, que é um ponto de fraqueza no jogo, tanto para as negras quanto para as brancas, porque essa casa aqui, ela está defendida somente pelo peão. Então a casa F2 para brancas é uma debilidade, para as negras também é uma debilidade a casa F6, dessa coluna F, né? Porque ele só está defendido pelo rei. Então no caso aqui está sendo atacado a casa F6 pelo cavalo e pelo bispo. Então pessoas mais iniciantes, principiantes, eles gostam muito de fazer esse movimento, buscando esse ataque aqui. Obviamente, se eles encontram pessoas sem uma maior experiência no jogo, na compreensão do xadrez, eles conseguem às vezes chegar até o checkmate. Tem uma cilada na abertura do xadrez chamado mate pastor, ou mate do pastor, em que o checkmate é originado a partir desse ataque nessa casa F7. Então aqui o nosso amigo está buscando ganhar não só um peão, mas ou a dama ou a torre, uma das duas peças maiores, porque se for com o cavalo, por exemplo, vai ser um ataque duplo, no qual ele vai atacar a partir daqui a dama e a torre, um ataque duplo. Geralmente a gente tende a salvar a dama, porque é uma peça de maior valor do que a torre, enquanto a dama vale 10 pontos, 9 a 10 pontos, segundo os autores, eles variam mais ou menos nessa valorização, a torre vale 5 pontos. E aí é vantagem aí para esse ataque então. Obviamente aqui não tinha outro recurso a não ser jogar E6, defendendo essa casa aqui de ataque, porque se ele atacar agora, ele vai perder uma peça. Até aqui, mais ou menos correndo normal, apesar de que, como eu falei, esse ataque já é um ataque muito precipitado, porque nós estamos logo nos primeiros movimentos da abertura ainda. A gente nem saiu do estágio da abertura e já está atacando. Partiu para uma luta bem agressiva, um ataque bem agressivo. Aí ele ainda jogou ainda com a dama, inseriu a dama, incluiu a dama no ataque aí. Aqui está o... Então, acrescentou a dama aí ao ataque, um ataque bem agressivo. Só que esse movimento não é o melhor movimento, porque na fase da abertura, sair com a dama é um pouco precipitado. Como estou te falando eu falei em outras oportunidades, e vamos repetir aqui, a dama, por ser uma peça de maior valor, ela não deve ser colocada imediatamente em jogo. Obviamente, existem algumas aberturas que você já põe a dama em jogo logo de início, logo de cara. Na abertura holandesa, por exemplo, não. Pensar aqui direitinho, não é holandesa, não, é escandinava, a defesa escandinava. É uma defesa onde a dama é colocada em jogo na abertura, pelas negras. Eu tinha um amigo
espanhol que gostava de jogar ela comigo. E eu tinha dificuldade de ganhar dele. Antes eu tinha as aberturas todas na cabeça, na memória. Conseguia fazer aí até o lance 7 a 10, tinha abertura que conseguia ir até no lance 15, tudo de memória. Aí a gente vai ficando velho e também fiquei muitos anos sem mexer com xadrez, uns 20 anos sem mexer com xadrez, fiquei parado. Aí nós vamos esquecendo e perdendo tudo. Hoje em dia já não lembro muito direito. Eu estudei as aberturas com um software que foi inicialmente desenhado pelo Milos, pelo Milos, esqueci até o nome do software. A gente aprendia essas aberturas, era muito bom o software, até comprei o software. Aí depois ele vendeu esse software para uma pessoa de fora aí, acho que o software até hoje. Eu tenho uma versão paga dele, mas está aí parado em algum ponto aí no meu computador, nem utilizo mais. Nem sei se vai funcionar nessas versões mais novas do Windows. Enfim, mas na abertura holandesa, as negras respondem ao peão de E4 já com ataque em D5. Aí geralmente aqui o melhor para as brancas é capturar e as negras retomam com o movimento da dama, capturando em D5. Essa abertura para pessoas iniciantes não é uma boa, porque ela já coloca a dama em jogo muito no início da abertura. E como eu falei, é um ataque, como é uma peça maior, e então ela pode ser alvo de ataque, lógico que vai ser alvo de ataque de imediato, então não é uma boa. Eu já não me recordo bem aqui quais são as sequências do movimento de abertura. Sei que vem um ataque, acho que cavalo F6, se não me engano. Aí a gente libera esse peão aqui. Vem o ataque com o cavalo C3, a um movimento aqui, ou se tem um movimento aqui. Eu sei que mais ou menos algo parecido com isso. Outra coisa que na abertura não é muito bom a gente mover a peça mais de uma vez, porque se você mover a peça mais de uma vez, a gente está perdendo tempo, porque cada movimento no xadrez é contado como um tempo. Então aqui as brancas estão tendo ganho de tempo, porque eu já movi essa peça aqui uma vez além do que não era necessário, que seria ideal. Então as brancas estão ganhando um tempo em cima das negras aqui. Por isso que essa abertura escandinava, ela é bem assim, para iniciante, bem, um pouquinho complicada. Enfim, vamos prosseguir aqui, senão o vídeo fica longo e a turma não gosta muito de vídeos longos, né? Mas então, como está falando, esse movimento de dama é um movimento muito cedo, muito simplificado e, enfim, não é um movimento ideal. Aqui mereceria pelo menos um movimento, uma sinalização de duvidoso, que é a gente assinala o movimento com interrogação e exclamação, é duvidoso. Já passei, não em vídeo, mas em texto, um texto falando sobre esses símbolos, onde nós apresentamos os símbolos utilizados na análise das partidas. E esse símbolo aqui é um deles. Depois vocês procuram esse texto lá no meu perfil, que lá está falando pelo menos os principais símbolos utilizados, né, na anotação do xadrez e também na análise das partidas. Esse texto está lá no meu perfil lá e no álbum Aprendendo Xadrez. Depois vocês deem uma olhada lá. Não vamos ver aqui no livro. No livro aqui não tem nenhuma sinalização não. Aqui o livro está considerando o movimento mais ou menos normal. Só que nessa posição, que vai redundar com o movimento de dama F3, foram encontradas 172 partidas.
sendo que com dama F3 só 4 partidas. E a maioria delas terminaram em esse pontuação que eu já esqueci qual que é a indicação. Aí tem que procurar lá no manual do software lá para ver qual que é essa indicação, já não me lembro mais, já esqueci. E esses aqui são os ratings de quem jogou essas partidas. Então você vê que aqui o rating de quem jogou é muito baixo, né? 1488 até 1665. Pessoas que têm um rating maior tendem a ter uma compreensão maior do xadrez, aí não vai fazer esses movimentos. Essas outras definições aqui, já não lembro qual que é, tem que olhar lá no manual para ver qual o significado delas. Uma parece que é de partidas de vitórias, empate, alguma coisa assim, já não me recordo. Bom, enfim. E nessa posição aqui, que vai arredondar a partir desse movimento, vamos dizer, existiria uma certa igualdade na posição. As negras e brancas e negras estariam mais ou menos igualadas. Já com a finalização do movimento e o próximo movimento, aí as negras já têm, né, uma vantagem sobre as brancas. E bem grande a vantagem, né? Porque aqui ó, é 80% de vitórias para as negras e só 20% de vitórias para as brancas. E não teve nenhum empate. Pelo menos na base de dados pesquisada. Pode ser que se uma base de dados maior se encontra. Tem uma base chamada Mamute, tem muito tempo que eu não baixo ela. Tem uma outra também, mas é paga, um tal de OGM, uma coisa assim. Elas têm partidas lá de arrodos, não sei quantos milhões de partidas. Enfim, o próximo movimento que eu fiz foi cavalo C6. Não foi um dos melhores movimentos. Aqui, em vez de dama F3, o melhor teria sido sair com o cavalo, começar a liberar as peças na ala da dama. E aqui ele colocou uma sequência, uma variante que foi jogada por esses jogadores aqui no torneio de Polanica, Zdrozh, como é que pronuncia isso? Com certeza Polônia, né? Deve ser. E no ano de 2020, quer dizer, nesse ano agora, recente. Não, 2020 acho que bom, não sei. O rating, não, é o ano mesmo, é o ano. Porque aqui tem o rating, esse aqui, eu acho que é o rating do jogador, mas estou achando muito baixo esse rating. Para um jogador de torneio, não creio que... Bom, enfim, não sei direito. Aqui esse aqui seria o rating. Mas não há indicação do rating do outro jogador, só dele. 1023. Foi um torneio de introdução, alguma coisa assim. Então a melhor jogada seria essa. Aí, se você quiser ver qual foi essa sequência aqui, é só ir varrendo a variante. Mas vamos voltar para o nosso jogo aqui. Aí eu respondi a esse movimento da dama aí com cavalo C6. E aqui também ele fala, não foi o melhor movimento, como eu disse antes. O melhor aqui seria, aqui também poderia colocar também um sinal de duvidoso. O que é o movimento duvidoso? Não é um movimento ideal, por isso que ele é duvidoso, não é um movimento ideal, mas também assim, não é um movimento que pode gerar um desastre muito grande, ou seja, não é um erro,
É um movimento assim, qual que é a perspectiva dele? Não muitas, não muitas. Então o ideal aqui, o movimento mais ideal seria o bispo E7. Que a gente estaria alinhando esse bispo para um futuro ataque aí ao cavalo. Seria bem interessante, porque aqui eu poderia capturar nós mesmo capturar um peão aqui, o cavalo retoma, não é uma boa. Esquece. Mas pelo menos colocando o cavalo branco sob mira. Seria um movimento. E essa linha, ela também foi jogada também, inclusive até as pretas venceram aqui, ó. Vitória das pretas. Ah, nessa linha aqui também de cima também, esqueci de falar isso. Também foi vitória negra. As negras ganharam. Aqui também as negras ganharam. Foi julgada pelo Weiser. O RAT dele aqui 1308. E esse Sinner em com o RAT de 1509, 1506, né? Em Bolzano, em 2007. Bolzano, não sei onde que foi ocorreu esse torneio. Não sei onde que foi. Então aqui não fiz o meu melhor movimento. No site do Lichess, ele vai indicando durante a... Você vai percorrendo a sua partida, ele vai indicando quais são os melhores movimentos. Já o Fritz não faz isso. É uma pena. Depois na próxima partida vocês vão ver isso. Uma das coisas que eu gosto da interface do Lichess na análise das partidas é ele apresentar qual seria a melhor jogada dentro da posição. Ele sinaliza com a setinha a melhor jogada dentro da posição, coisa que o Fritz que não tem. Assim, os softs cada um deles tem uma linha de raciocínio, de objetivos, de propostas, né? Ele vai variando, software para software, cada um tem uma sua, mas tem umas coisas que seria bem interessante, e este aspecto lá do Lichess eu gosto muito, e nós vamos ver isso na próxima partida, que eu vou fazer o vídeo da partida número 1, número 1, o nosso amigo Cláudio. Bem, aqui dentro da posição, a melhor continuação aqui seria para as brancas, seria mover o peão para D3, liberando o bispo de C1. Infelizmente o nosso amigo ele moveu o bispo, novamente o bispo para B5, cravando o nosso cavalo, porque o cavalo agora não pode se mover porque ele está defendendo o rei. Então o rei, como está sobre a mira do bispo, o cavalo ficou ali, está cravado. A gente fala que o cavalo estaria cravado. Aqui, em resposta a esse movimento, eu acho que me perdi dentro dessas variantes aqui. Foram tantas variantes que ele colocou aqui em resposta, eu fiquei meio perdido aqui dentro. Ele colocou a variante bispo E7. Uma outra jogada também que seria boa também é H6, atacando o cavalo, para tirar o cavalo dessa posição, que o cavalo está muito à frente, está muito no terreno negro. Então deslojar esse cavalo aqui é uma boa. Inclusive essa aqui também, uma variante que foi jogada por esses dois jogadores aqui, Spune Gonçalves e J. Rituerto, em
1973. É bem antigo. Não sei se Valladolid ter sido o campeonato ou local. Não sei se seja o nome do jogador, creio que não. Aqui esse comentário devia colocar uma vírgula para definir onde termina o nome dos jogadores e está o nome do torneio, porque eu acho que nas outras versões anteriores eles faziam isso, eles destacavam essa diferenciação. Nessa versão perdeu isso, uma pena. Uma outra variante também indicada para as negras, que seria uma boa, é o A6, mover o peão para A6, porque a gente impede um cheque aqui do bispo na casa B5. É uma boa pedida. Inclusive, eu acho que essa foi a nossa jogada. Depois nós vamos ver lá mais à frente um pouquinho. Ele indicou aqui pelo menos 3 variantes que seriam ideais dentro dessa posição. Aliás, ele indicou um monte aqui, tantas variantes que fiquei até meio perdido aqui, tá vendo? A quantidade de variantes que ele indicou. Eu fiquei até meio perdido aqui nessa coisa toda. E agora tô achando que estranho, que não sei se na minha partida com ele eu joguei cavalo C6, joguei isto. Tô aqui lembrado, vou ver. Dentro daquela posição lá, eu tinha visto que eu não tinha jogado o cavalo aqui C6 como mostrado. Bem, gente, mas eu não joguei essa posição. Eu não jogaria. Eu pensei nessa variante, nessa possibilidade, mas não foi a minha escolha. A minha escolha aqui seria mais inclusive aqui agora, vendo aqui, ó, é mais uma das variantes que ele propõe. Só que nessa posição ele propôs tantas variantes que ele ficou até meio perdido dentro delas aí. Ela foi jogada por esses dois jogadores aqui, em Suva 2007 também. As negras também ganharam. Os jogadores tinham até um rating bom, 1668 e 2000 de rating, são um rating, vamos dizer, respeitáveis. Mas não foi a jogada que eu fiz. Dentro da posição aqui, voltando mais um lance aqui, dentro da posição aqui, primeiro do meu ponto de vista, a jogada mais ideal é realmente peão A6, que eu vou defender a casa B5. Não é isso que eu queria fazer, não. Queria marcar a casa, isto. Eu vou defender a casa de B5, defender a casa B5 para não deixar o bispo se posicionar aí, vir a parar aí, porque senão estaria tendo um ataque aqui direto no rei. Ele estaria levando um cheque. E com esse cavalo aqui não seria muito agradável. Por isso que eu movi o peão de A6. Para mim, me parece ser a jogada mais ideal aqui dentro da posição. E aqui a jogada mais ideal para as brancas seria mover o peão de D para D3, liberando novamente o bispo aqui da diagonal do bispo, liberando a diagonal do bispo, que por enquanto o bispo está restringido na sua casa, está limitado, não tem para onde ir, não tem movimento ainda. E as peças da dama continuam muito restringidas, o que não é bom. Mas em vez dele fazer esse movimento, ele fez o roque. O roque é esse movimento que a gente faz com o rei. Quando numa partida presencial você pega o rei
e coloca na casa G1 e pega a torre da casa H1 e coloca ela na casa F1 e chama roque. É o roque pequeno. E nós temos o roque grande, que é feito com a torre da dama. Depois eu vou falar nos vídeos que eu estou fazendo, em que vai tratando dos movimentos de cada peça, nós vamos tratar dessa questão também do roque também. Tem uns vídeos que nós estamos fazendo lá para quem está aprendendo xadrez, quem está se iniciando, ou querendo conhecer o jogo, saber como é que o jogo funciona, como é que é, movimento de peças. Nós estamos fazendo isso. Bem, então, assim, é sempre bom, quando a gente faz o roque, a gente coloca o rei sob proteção. Nós estamos protegendo o rei, colocando ele a salvaguarda. Fazer um ataque agora com o rei rocado é mais difícil, porque está protegido pelos peões na sua frente, tem outras peças protegendo, né? Então fazer um ataque a ele agora é bem mais complicado, bem mais difícil. Não que não seja impossível ou não tenha ataque ao rei nessa situação de roque. Lógico que tem. Existe até aberturas e variantes que visam esse objetivo já de imediato. Na verdade, toda a partida de xadrez gira, né, em torno do ataque ao rei. Temos que capturar o rei. Então, mas para a gente chegar a esse ponto, existem as estratégias, os planos para chegar a fazer um ataque bem sucedido ao rei, obviamente. Bem, após o roque, a partir do roque dele, observando a minha posição, vendo ainda que as minhas peças da ala da dama estavam ainda muito sem desenvolvimento, muito paradas, eu resolvia mover o cavalo para sair com o cavalo, liberar o cavalo pelo menos, ou o bispo. Pensei em um, pensei no outro, não, vou sair com o cavalo, pensando numa coisa nesse sentido, que estava tendo em mira. Mas aqui dentro nessa posição, o melhor movimento seria peão C6. Esse cavalo continua aqui pisando na garganta das negras. Então, esse cavalo está perigoso nessa posição. Ainda mais tendo o bispo e a dama. E a dama aqui, dando um certo suporte aí ao ataque do cavalo. Realmente é uma posição meio perigosa. Isso aí eu vi incomodado, mas ao mesmo tempo também vi as outras possibilidades. Mas então eu joguei o cavalo C6. E dentro da posição agora, ele jogou o cavalo C3, mas dentro da posição, o melhor para as brancas seria liberar o bispo. Ele está colocando... exatamente, liberar o bispo. Ele está colocando um cavalo, desenvolvendo o cavalo, que estava até agora sem desenvolvimento, apesar de nós ainda estarmos na abertura, mas talvez o mais ideal dentro da posição seria liberar o bispo. Então, o movimento de cavalo C3, ele é um erro, pode ser considerado como um erro, não um erro grave, mas é um erro. Da mesma forma também como o movimento da dama para cá, também aqui nessa posição aqui, ela pode ser considerada um erro também. E você está colocando uma peça grande, a dama, já desenvolvendo a dama, mas estamos no estágio muito inicial da abertura, como eu falei, e não tem assim um objetivo. Eu acho que ele estava pensando no mate pastor. Até falei com ele, pô, você está querendo me dar um mate pastor?
Então, assim, esse movimento foi um erro também. Aqui foi um erro que cometeu, né, com o movimento do cavalo. Seria melhor ter liberado o bispo. E eu vinha mover para o bispo C E7. Aqui também é uma posição que poderia ser considerada um movimento duvidoso. O Flitz, assim, ele não faz essas sinalizações. Já no Lichess lá, ele sinaliza melhor esse tipo de jogada. Aqui nessa posição, novamente, o mais ideal seria, continua sendo, né, o E6, o peão de para H6, desalojando o cavalo dali, que continua ali em uma posição meio crítica. Mas infelizmente, em vez de fazer isso, eu joguei com o bispo para E7, pensando num ataque futuro ao cavalo. Mas é aquela história, né? Essa é uma jogada meio duvidosa. Não é a melhor jogada dentro da posição. E o nosso amigo veio jogar fez a jogada de A3, que é também uma jogada duvidosa. É uma pena que o Fritz realmente não faça as sinalizações desse tipo de erros, de imprecisões. É uma pena. Porque aqui dentro da posição, a melhor jogada teria sido o bispo B3. Tá dando ali um fôlego, uma folga para o bispo. Aí, mas não foi jogado, foi jogado A6. Então nós viemos a responder ao avanço do peão dele para A3, nós respondemos com um roque, o que também foi um erro da nossa parte. Essa jogada não é a melhor jogada dentro da posição, porque o cavalo continua aqui. Então a jogada mais ideal dentro da posição seria avançar o peão para H6. Seria a melhor jogada dentro da posição. Então nós não fizemos, cometemos um erro. Estamos deixando o cavalo ali numa posição crítica para as negras, né? Ele está bem no terreno, bem avançado, um posto bem avançado dentro do campo negro, dentro do lado negro. Se nós pegarmos aqui e dividirmos o tabuleiro no meio, abaixo da linha 5 até a linha 8 é o campo negro, e da linha 4 até a linha A é o campo branco. E são aspectos muito importantes no xadrez, no jogo xadrez. Depois talvez a gente faça um vídeo falando dessas questões, da ala da dama, da ala do rei, do centro, o pequeno centro, que são bem críticos, são essas casas aqui, são posições bem críticas para dentro do jogo do xadrez. Mas isso fica para uma outra aula, que agora não é o objetivo nosso aqui. Como dissemos, então, fizemos esse erro, e o nosso para esse movimento é considerado como grave. Já o Fritz considerou como um erro, não viu um erro grave. É interessante a avaliação de duas engines diferentes nesse aspecto, né?
e eu finalmente vinha fazer o movimento H6. Só que dentro da posição, o H6 agora não é o melhor movimento. Então esse aqui é um movimento duvidoso, porque estudando a posição mais detalhadamente, qual que seria o ideal aqui? Seria, deixa eu ver se o Fritz indica aqui, está indicando qual? Indicado é, exatamente. Ah, tá. É que eu não estava conseguindo ver esse movimento aqui, estava olhando aqui. Mas na verdade o melhor movimento aqui é exatamente esse mesmo. Cavalo é 5, porque aí estou atacando um ataque duplo. Estou atacando a dama e estou atacando o bispo. E não tem como a dama defender esse bispo. Por isso que naquela jogada anterior lá ele estava recomendando trazer o bispo para cá. Justamente porque o cavalo estava aqui, poderia sofrer um ataque a partir daqui, ou nesse caso aqui então na casa é mais crítica ainda, porque dá um ataque duplo. E agora ele está numa situação complicada, porque com ataque duplo ele não tem como defender esse bispo. O bispo está pendurado aí, já estava pendurado já antes do movimento, e agora não tem jeito. Ele moveu então a sua dama, é lógico, entre o bispo e a dama, salva-se a dama e deixa o bispo na linha de tiro, né? Mas peraí, por que ele não está indo? Perdendo alguma variante aqui? Ah, é. A posição é essa aqui. Na verdade, é o que eu estava falando do melhor movimento, que seria cavalos E5, que eu não fiz. Então, esse movimento de H6 é um movimento duvidoso. Aí nosso amigo, obviamente, salvou o cavalo. E é interessante que algumas enguines, o Stockfish, por exemplo, nesse movimento aqui, ele propõe o sacrifício do cavalo, capturando o peão de E6. Tem um certo sentido, porque você está abrindo fileiras, né, abrindo a posição para atacar o rei. Então tem um certo sentido. É lógico que se for olhar em termos de ganho material, é uma desvantagem, porque você está trocando um cavalo que vale 3 pontos por um peão que vale 1 ponto. Ele propõe esse sacrifício. E eu agora que fui fazer o movimento de cavalo. Ah, e outra consideração aqui, esse movimento, ele é um movimento duvidoso, porque o cavalo está indo para um canto do tabuleiro. E as peças, geralmente, nos cantos, ela tem pouco raio de ação. E principalmente o cavalo. Uma peça bem crítica nos cantos do tabuleiro são os cavalos, porque por causa do movimento, do tipo de movimento dele, ele perde muito raio de ação. Aqui o cavalo, em termos de ataque e defesa, se reduz apenas a 3 casas. Não, 4, são 4 casas, porque no centro do tabuleiro ele ataca e protege 8 casas, no canto reduz pela metade. Mas na posição aqui, por exemplo aqui,
ele está restrito basicamente atacando aqui e defendendo duas casas, porque a casa, essa casa F2 não está sob ataque, e o rei também não está em perigo. Essa casa, inclusive onde o rei está posicionado, está tudo ok aí nessa situação aí. Então é um movimento duvidoso. E nós agora partimos para o ataque duplo em cima, retornou aqui, apertei a tecla errada aqui no teclado e apareceu o Windows e voltou as posições. Então sofrendo um ataque em cima do rei, da dama e do bispo. Obviamente aqui não tem muitos choraminguelas, né, que não tem como defender o rei, vai defender o bispo, e entre a rainha e o bispo, a dama e o bispo, o melhor é salvar a dama, né? E deixar o rei sob a artilharia pesada. E ele vai e movimenta a dama, tira a sua dama para a casa E3. Aqui talvez o melhor movimento seria dama F4. Talvez não, seria o melhor movimento. Dama F4, porque a dama continua ativa. Na casa 3, ela ficou um pouco inativa ali, meio bloqueada por suas próprias peças, que é o peãozinho aqui. Então não foi o melhor movimento não. Continuando aqui, nós logicamente capturamos um bispo, uma peça grátis, a gente não recusa, né? Grátis não recusa. E ele moveu a dama F3. Novamente aqui, o melhor movimento nessa posição seria talvez dama, talvez não, com certeza, dama F3, porque estaria atacando o cavalo. Mesmo que o cavalo retornasse aqui e fazer um ataque novamente. Mas e aqui ela poderia também recuar aqui, ou vir aqui. Do jeito que ele fez, a dama continua restrita e ainda sujeita a ataque. E meu cavalo está ali um tanto quanto seguro na posição. A posição da dama, a gente observando aí, resolvemos trazer o nosso bispo para C6. E interessante que aqui o Fritz considera o melhor retornar com o cavalo, atacando novamente a dama. Mas nós, infelizmente, a gente moveu, nosso plano era outro, movemos para C6. Ele estava pensando no ataque aqui, em cima da dama, já que esse peão está sendo atacado duas vezes, e a dama aqui não está tendo muito para onde ir. A gente estava pensando aqui futuramente trazer o nosso cavalo aqui para cá, e a dama estava meio sem lugar, né? Foi esta a nossa ideia. Mas não significa que a nossa ideia tenha sido melhor, que não existem outras melhores, né? E aqui ele moveu o peão
D3, que foi uma jogada boa. Essa jogada aqui foi uma jogada que não foi ruim. Talvez não mereça uma exclamação, mas foi uma jogada boa, porque está questionando o nosso cavalo aqui, definir melhor depois o que esse cavalo vai fazer, desalojando ele, e a gente retornou com o cavalo para E5, atacando novamente a dama. E ele trouxe novamente a dama para E3, e nós movemos o peãozinho para D5. Agora vamos, como ele defendeu o peão, que fez duas peças aqui, dá para ter um bom ganho de peão. E ele moveu o cavalo para G3. Só que na posição, o ideal aqui seria trazer o peão, mesmo que você estava liberando aí o rei, a coluna do rei para um possível ataque, mas você estaria reforçando a defesa desse peão. E, não tinha, e também abrindo um espaço para o cavalo, dando um fôlego aí, o cavalo saltar para F2, que os cavalos aqui tá meio sem muito lugar para onde ir. Mas ele não fez isto. Ele moveu o cavalo para G3, levando o cavalo para o canto. As enguines não consideraram isso aí um erro, nenhum movimento duvidoso. Consideraram uma jogada normal. E eu ataquei a dama dele com o peãozinho em D4. Ele afastou com a dama. Nessa posição, talvez que... Ah, não, tá correto. Essa aqui eu acertei, ó. Fiz a jogada ideal dentro do movimento. Capturei o peão, ele moveu a dama, eu capturei em D4. Essa sequência aqui eu acertei. Então, fez o que era esperado, fez os movimentos melhores dentro da posição. Ele atacou a dama e movendo, e finalmente desenvolvendo o seu bispo para E3. Só que, bom, como a dama é uma peça bem poderosa, bem chatinha, talvez as engenhos consideraram o movimento como normal, sem nada assim, de maior ou de qualquer coisa nesse sentido. Aí eu respondi capturando o peão de B2. Talvez aqui nessa jogada anterior, o melhor aqui seria trazer o bispo para F4, porque você poderia trocar o seu bispo com o cavalo, né? Você estaria eliminando uma peça, em vez de simplesmente atacar a dama que estava aqui. Enfim, acredito também que são pequenas imprecisões, só que os argentines não consideraram isso aí normal, sem nada assim de espetacular não. Essa captura em B2, ele moveu o cavalo para
a casa H5, que creio também um movimento duvidoso. Não é um movimento assim, apesar de não ter, o Fritz não ter sinalizado, não é um movimento muito assim, vamos dizer, ideal não, porque aqui o Fritz até assinala que talvez o movimento mais melhor aqui dentro da posição seria F3, que você estaria defendendo esse peão, que quando ele faz o movimento de cavalo para H5, ele deixa o peãozinho aqui, peãozinho em E4, sob o ataque. Está desprotegido. Quem protegia ele era o cavalo de G3. O cavalo aqui protegia o peão aqui. E dentro da posição a gente achou melhor, vou defender o cavalo com outro cavalo. Aí o Fritz considera que o melhor na posição aqui seria capturar o peão, com certeza, com o cavalo, né? Estaria tendo o cavalo do ataque capturando um peão. Então não vi isso aí. E aqui talvez pode sinalizar aqui também essa jogada também como duvidosa. Não seria melhor jogar dentro da posição. Ele captura o cavalo, eu retomo o cavalo. Aí vamos passar um pouco mais rapidamente, que o vídeo já está ficando muito longo. Ele move B1, eu vou para dama C2, é que eu estava pensando forçar a troca de damas. Que já está chegando no final, e as damas no final, se minha dama também é poderosa no final, a dama dele também é. Vou livrar trocar essas damas, que acaba com isso e fica mais tranquilo. Só que ele não quis, recusou a dama, moveu para a dama F3. E aí ele deixou a dama sob ataque do bispo, né? Foi o que nós fizemos. Moveu para a dama G3, aí eu movi para E2, assim, essa dama está avançando muito na ala do meu rei, do rei negro. Você tem que dar um jeito de parar esse ataque aí. Bolei um plano aí e aconteceu isso. Ele cometeu mais um erro, que isso aqui foi um erro grave. Aquele bispo dele estava defendido pelo peão de F2 e na hora que ele moveu o peão, ele deixou o bispo sob o ataque. E foi o que nós fizemos, atacamos e demos cheques. E aqui ele abandonou. Ele desistiu, nem comentou mais nada. E na análise final da partida, o Fritz considera que as brancas, em termos de precisão, teve 7% e as negras 42% de precisão nas jogadas aí durante a partida. Então a diferença foi bem grande, com a vitória das negras. Antes de finalizar aqui a interpretação dessas análises aí pelos Guinness, um outro aspecto que eu acho bem interessante do site do Lichess e que o Fritz não tem, pelo menos assim, o Fritz tem lá o aprender com os erros, ele até faz isso, mas essas informações aqui ele não tem. Além do que da vantagem do Lichess é que, como eu falei no início, é um servidor, um site gratuito, enquanto a interface Fritz é paga. A interface do Lichess é gratuita. Aqui ele mostrou a análise lá pela interface do Lichess.org, ele mostrou que o Ramírez teve 3 imprecisões, 2 erros e 2 erros graves. E a média de perda em 100 peões foi de 90 pontos. Enquanto o Carlos Rodrigues, ele teve 2 imprecisões, o Ramírez teve 1 a mais, tive um erro grave,
ele teve 2 e eu tive um erro grave, enquanto ele teve 2. E, então a perda média em cinti-peões minha foi de 50 pontos. Essa informação eu acho muito interessante, que uma pena que a interface aqui do Fritz não tem, não possui. Enfim, é isso, espero que vocês gostem e que sirva de incentivo para vocês começarem a anotar as suas partidas, e vocês estão vendo que não precisamos ser um grande mestre e nem conhecedores tão profundos para a gente analisar nossas partidas e ver os erros graves, as imprecisões, a gente falhou, quem podia ter jogado melhor naquela posição, ou seja, fazer um estudo das nossas partidas, porque isso nos auxilia a gente desenvolver o nosso xadrez, a entender melhor e não ficar preso só na mesmice, sempre julgar as mesmas coisas, sempre perder nas mesmas situações. À medida que a gente vai estudando as nossas partidas, vai tentando ver onde a gente errou, a gente tende a melhorar, tende a entender mais. À medida que a gente entende mais, a gente joga melhor. O objetivo desses vídeos é exatamente esse, mostrando que qualquer um pode fazer, que na verdade não está analisando, está interpretando a análise dos softwares, apesar de que os softwares ainda deixam um pouco a desejar em alguns aspectos, mas eles nos auxiliam bastante, auxiliam muito, principalmente quem está iniciando, quem não conhece muito pouco, quem entende muito pouco. Então vocês estão vendo aí as possibilidades que ele nos oferece, nos fornece a gente aprender e desenvolver mais. É isso. Deixo aqui o meu abraço e meus agradecimentos ao Ramires e até o próximo vídeo. Tchau.